Oba, tudo bom? E aí, como vocês estão? Eu venho aqui novamente, dessa vez para comentar um livro aí lido recentemente e comentado. Foi um livro aí lido naquele grupo que eu falei para vocês que estou frequentando aqui da cidade, grupo de leitura. Livro aí chamado Vamos Comprar um Poeta, que eu nunca tinha ouvido falar. Livro aí escrito por um português chamado Afonso Cruz, no qual também desconhecia. E livro que me chamou a atenção. Livro aí bom, muito curto, tá? Um livro aí que deve ter umas 100 páginas ali, mas lê muito diálogo, muito ali capítulos bem curtinhos mesmo ali. E enfim, com uma livro aí que dá para você ler numa sentada, né? E muito interessante o livro, né? Muita gente aí no grupo mesmo lá gostou demais, né? Eu mesmo gostei, não assim com grande entusiasmo, mas é um livro bom para se ler e ter algumas reflexões, né? Um livro interessante. É um livro numa pegada distópica, né? É um livro ali que as primeiras páginas já me lembraram lá Admirável Mundo Novo. Outros lá do grupo lá falaram que lembraram de Fahrenheit quando leram. E eu mesmo ali acho que por toda essa semelhança com as distopias aí famosas, vem por ter o livro ali se passar de fato num futuro mais estranho, em que as pessoas ali contabilizam tudo, né? Tudo meio que virou um número, né? Até mesmo o nome das pessoas, né? Virou numerações e com vírgulas, letras e as pessoas são muito preocupadas também nesse mundo com, por exemplo, alimentação e de calcular exatamente o que estão comendo, tanto em termos de vitaminas e gramas e etc, etc. E a história se passa, né, dentro desse mundo distópico em que uma menina, uma jovem menina, quer comprar um poeta. Por quê? É um negócio que é vendido, os poetas são como se fossem meio que animais, né? Até mesmo ali eles são menores do que pessoas normais na sociedade, né? Eles retratam eles como apáticos ali, né? E você compra eles como se fosse assim num pet shop, né? E a história toda se passa aí, né? Se passa sobre isso, sobre como essa menina ali vai desenvolver essa relação com o poeta que a família dela comprou para ela, como um poeta de estimação, como se fosse um cachorrinho, né? Nesse mundo aí, nem precisa dizer então, ninguém entende o valor da arte e o valor da poesia, né? Todos os artistas ali passam mais ou menos pela mesma situação, tá? Então, assim, escultores, né? Pintores, também daria para você comprar um deles, né? E então é um mundo ali, né? Que além de todas essas gramagens, tudo, ninguém usa mais metáforas, ninguém usa mais é, comparações, né? É um mundo assim muito concreto e muito pensado em termos ali de utilitarismo e vantagens econômicas. O que começa a acontecer, né, a partir da introdução do poeta ali na família que começa a viver junto com eles, né? O pessoal, principalmente a menina que resolveu comprar o poeta, começa a abrir a cabeça ali quanto para esse essa importância da arte, por assim dizer, dentro da sociedade, né? E isso é o aspecto central do livro, né? O livro inteiro ali gira em torno disso, gira em torno ali de como a vida deles vão mudando a partir disso e como em muitos aspectos vai mudando para melhor. É um livro ali que muita gente acha com várias passagens engraçadas, né? Por ter esse contraste ali do poeta falando coisas ali, usando metáforas que ninguém entende, todo mundo acha engraçado, né? E são coisas que para nós são normais, né? Só dentro de uma sociedade distópica que não seriam normais. E, e enfim, né? O que há de tão importante aí que a gente pode ressaltar também, o que há outros aspectos aí e até reflexões que a gente pode tirar desse livro simples aí, desse roteiro simples aí também, né? Primeiro de tudo, né? Acho que essa questão ali é do quanto uma sociedade sem as artes e sem a poesia
é realmente uma sociedade extremamente concreta e utilitarista, né? Acho que o autor realmente acerta nesse aspecto. De fato, ali é um retrato ali muito interessante, e que talvez até a gente esteja se encaminhando um pouco para isso, né? De fato, ali você pega estatísticas recentes aí de leitura dos brasileiros, né? As pessoas têm lido menos, né? Até mesmo essa coisa, eu estava pensando essa coisa de cálculos, né? De gramagens de comida, né? O pessoal lá, por exemplo, que treina tudo, né? O pessoal calcula gramas de comida, quanto que come, né? Quanto vai comer de arroz, né? Se come 200 gramas, 100 gramas, né? Então, assim, acho que todo esse cálculo ali utilitarista, realmente a gente não está fugindo tanto disso, né? Também tem um aspecto interessante no livro que tudo recebe patrocínios, né? Então você está usando uma roupa ali, tudo é patrocinada, né? Você está usando uma lâmpada é patrocinado, tudo que você usa é patrocinado, né? Então assim tudo também é movido por marcas, né? Assim no livro ali, né? Tudo tem esse aspecto econômico, né? E dentro de uma sociedade realmente sem arte, provavelmente aconteceria algo mais ou menos assim, né? E também acho que o livro acerta muito ali nessa questão de quando você ali começa a ter contato com a arte, contato com a poesia, isso vai tornando você algo mais diferente dentro da sociedade, algo com mais identidade. Porque o que acontece, né? Todas as pessoas aí dentro desse livro, né? Elas, por exemplo, nem mesmo têm nomes, né? O nome delas é uma numeração. E isso reflete, em meu ver, simbolicamente, né? O quanto, por exemplo, ali uma pessoa dentro de uma sociedade sem a arte é apenas ali um número mesmo, né? A pessoa não tem uma identidade, né? E, por exemplo, ali, né, a partir do momento em que você começa daí fazer metáforas, essas coisas, você começa a ter mais liberdade e mais identidade. É muito interessante a gente pensar, né, o quanto o autor coloca, né, como se a metáfora ali fosse uma mentira dentro de uma sociedade dessas, né? Literalmente, ali, os personagens do livro ali, quando um começa a contar metáfora ou fazer uma comparação, eles falam, ó, pare de mentir, né? Porque realmente, sim, dentro de uma sociedade extremamente concreta e tecnicista, né? Por que você faria uma metáfora, né? Você tem que falar as coisas como elas são. E a questão é justamente essa, né? Por que o ser humano usa metáforas, então, no final das contas, né? Não seria mais útil a gente só falar concretamente, né? É mais ou menos lá o que os filósofos, aqueles filósofos ingleses, me foge o nome agora, aqueles filósofos matemáticos ali queriam, né? Meio que simplificar a linguagem a códigos lógicos, etc, né? E filósofos positivistas no gerais, né? E, enfim, né? Por que do uso da metáfora, né? De uma linguagem que não é tão concreta assim, né? Em meu ver, é justamente, né? Porque é isso que torna a gente humano, né? Eu não sei se tem realmente alguma utilidade, apesar de que o autor exalta, até mesmo no final do livro ali, grandes utilidades da arte, da poesia. Mas acho que mais do que isso é o que realmente nos torna humanos, né? O ser humano ele quer falar nessa linguagem mais abstrata, né? O ser humano não é concreto e não quer ser extremamente concreto, né? Porque talvez a própria realidade humana não seja extremamente concreta, né? O ser humano gosta de pensar de maneiras não tão concretas. E, enfim, né? Eu acho que o livro exalta muito esse aspecto, né? Sem dar spoilers aí do final, mas no final vai se encaminhando para isso, né? A menina ali que compra o poeta, né? Ela vai se tornando cada vez mais afeita às metáforas até o momento que ela entende e se torna realmente uma pessoa que adere a essa linguagem poética ali, entende essa linguagem poética, né? Eu acho que ele é um livro muito bom, principalmente esse final. Tem um pouco de críticas, porque o autor não para aí, né? Afonso Cruz ali, ele, de fato ali, ele faz todo um apêndice ali, meio que para justificar um valor econômico da poesia, o que eu acho que é algo ali que não precisava, talvez. E eu acho que até mesmo o livro no final, o pai da menina lá, tem vantagens no negócio por causa que tinha um poeta em casa.
Então, assim, acho que aí esse é um ponto baixo, talvez, do final do livro ali, que começa a justificar como se assim, ah, olha só, a poesia tem um valor econômico, tá vendo? Se a gente colocar poetas dentro das empresas, as empresas vão crescer. Não sei nem se é verdade e nem precisa ser verdade, né? Porque eu acho que o valor da poesia não é bem esse mesmo, né? O valor é muito mais assim no sentido como eu falei, que a poesia é algo que humaniza o humano, né? Mesmo sendo um erro, mesmo que ela não seja tão concreta, né? Eu até lá no grupo lá ontem dei um exemplo, né? Como falando assim, dentro da arte, por exemplo, dentro de uma pintura ou de um desenho, né? A gente valoriza muito uma arte que não seja extremamente realista, né? Por exemplo, você pega um Monet, um Van Gogh ou até mesmo um Picasso ali, por que que os quadros deles têm valor mesmo não sendo algo extremamente realista, né? Mesmo sendo, por assim dizer, um erro, né? Porque o acerto, se a gente fosse pensar, ah, vamos desenhar igual à realidade, o acerto seria um retrato hiper realista ali, como tem pessoas que conseguem fazer, mas ali não é exatamente isso que é valorizado dentro da arte, isso é valorizado também, mas assim, diria que é talvez até mais valorizado são outras coisas. Esse próprio erro que existe na arte, erro que existe na pintura, nos quadros, é algo que também a poesia carrega, né? No sentido, a metáfora de fato, de certa forma, é um erro, mas é um erro que o ser humano deseja fazer. E é um erro ali que meio que carrega o ser humano. Eu lembro que o próprio Heidegger tinha o conceito meio de errância, né? Eu não sou um especialista em Heidegger, mas eu lembro que era mais ou menos algo assim. E no sentido que existe um erro fundamental para o ser humano, que é um erro que está envolvido com a liberdade e a individualidade do ser humano, e a própria produção artística passa por isso, né? Porque a arte é fazer no final, né? E enfim, um mundo sem isso, né, traz toda uma sensação de sufoco que meus próprios pessoal na leitura ali, tinha algumas pessoas que falaram que tiveram essa sensação, né? De meio que era uma leitura meio que dá uma sufocada e você vê esse mundo assim que ninguém fala nada assim metaforicamente, não consegue nem fazer uma comparação, usa números para tudo. Isso realmente traz uma sensação, acho que de angústia e sufoco, né? Porque não é natural do ser humano. E, enfim, por essas e outras aí, é um livro muito interessante, né? Vários termos interessantíssimos, né? Como inutilismo, né? Tem uns termos ali que ele usa, né? Para se referir, por exemplo, às metáforas, né? Tem uma estrutura interessante também o livro, que ele é um livro ali que ele meio que beira entre assim uma prosa e uma prosa poética. Tem muitas passagens poéticas que vão ali crescendo no livro, né? E tem passagens muito bonitas, né? Como é a passagem quando a menina realmente vira a chave ali, né? Que ela realmente entende as metáforas e começa a valorizá-las, né? Que tinha um trecho ali que o poeta falava algo como assim, né? A janela é um pássaro que voa, né? E ela pensando, pô, que besterol, né? Tô olhando aqui pra minha janela e ela não é um pássaro, né? E daí, exatamente nesse momento que ela tá pensando isso, passa um pássaro pela janela e ela vê que de fato ela entende que a metáfora é meio que uma parte da realidade também, de certa forma, né? E, enfim, essa é a ideia, né? Pessoal, livro interessante aí, para quem está interessado em ler coisas recentes. É de 2016 esse livro aí. Muito interessante. Tem aqui versão brasileira já. E bora, pessoal. É isso daí por hoje. Se gostou aí, dá uma comentada, né? Pô, interaja, comentem, curtam, compartilhem, se inscrevam e tudo mais, tá bom? Abração, até mais.